Uma das coisas que nós, fãs de quadrinhos, mais gostamos nessa indústria, nesse mercado, são os crossovers. Hoje em dia já é carne de vaca pra caramba, acontece o tempo inteiro, só que é sempre emocionante ver seus personagens favoritos se encontrando nas páginas dos quadrinhos, né, Lei? Ainda mais se é uma editora contra a outra. Ainda mais quando a gente tá falando das duas maiores editoras de super-heróis de todos os tempos, Marvel e DC. E esse é o tema do Papel Jornal de hoje, os maiores crossovers Marvel-DC! Bom, vamos começar lá do comecinho então, né, cara? Sempre teve, durante anos, durante décadas aí, uma grande rivalidade entre DC e Marvel. A DC reinou soberana por muito tempo, por bastante tempo mesmo, desde a criação do Superman, era a editora das lendas, a editora que mais vendia e tudo mais. Só que depois do surgimento da Marvel, depois que ela sai ali da Atlas e vira Marvel e tal, e principalmente depois da revolução proposta pelo Stan Lee e pelo Jack Kirby com o Quarteto Fantástico 1, lá no começo dos anos 60, as coisas começam a se igualar e a DC começa a olhar no retrovisor uma grande concorrente vindo muito rápido aí, né, cara? Com certeza, Danielzinho. Eu acredito que a DC passou por tantas turbulências ao longo da carreira, viu surgir e desaparecer tantas editoras, que quando a Marvel apareceu, eles meio que relegavam. Eles falaram assim, é só mais uma, esse pessoal aqui, esse Homem-Aranha, esse Hulk, esse Thor, vão tudo morrer na praia. É. E eles não davam a devida atenção. Só que a coisa na Marvel começou a tomar cada vez mais vulto, até que a DC se deu conta de que a Marvel estava para ficar. Foi um negócio avassalador. Durante os anos 60 a Marvel mudou a concepção dos leitores de quadrinhos norte-americanos e mundial também, né? E apresenta aquela que a gente já falou várias vezes aqui, esses grandes personagens que vem na sequência Quarteto Fantástico, X-Men, uma sucessão de ideias completamente acertadas e só hitmakers assim do Stan Lee e do Jack Kirby, né? Aí tem-se então essa grande rivalidade que nasce aí nos anos 60 e vai perdurar até hoje, dura até hoje, né? Só que em algum momento ali eles perceberam que a rivalidade não era o único caminho possível, né? Não adiantava nada uma ficar espezinhando a outra e tratar como se fosse times de futebol, né, cara? Porque o que aconteceu ali nos anos 60 e começo dos anos 70 era isso mesmo. Ou você torcia pra Marvel ou você torcia pra DC Comics, né, cara? Foi o surgimento dos fã-clubes, o aumento aí exponencial do fandom de quadrinhos e tal, o começo das convenções. Então tinha-se muito essa rixa entre as duas coisas. Claro que sempre existiu e sempre existirão aí leitores das duas coisas e isso é o ideal, né, cara? E o que não deixa de ser curioso, Danazinho, porque na indústria, que era uma indústria pequenininha na época, todo mundo os conhecia, né? Então, por exemplo, o Stan Lee e o Carmine Infantino, que eram os respectivos editores da Marvel e da DC, eles eram amigos. Se encontravam, faziam reuniões cotidianas e tal, né? Trocavam ideias. E nos anos 70 tinha uma nova geração de roteiristas e desenhistas completamente apaixonados porque eles estavam fazendo ali e que eles realmente viam possibilidade de transformar quadrinhos em uma obra de arte, assim, né, eles cara? Cresceram lendo, exato, eram fãs e conseguiram trabalhar naquilo. Foi a primeira grande geração que conseguiu fazer isso. Exato, né? Porque até então tinha muitos caras talentosíssimos na indústria aí, mas que trabalhavam como um trabalho mesmo, sabe? Não tava, tipo, recebia o cheque lá, fazia as histórias deles, recebia o cheque, pagava as contas e beleza. Esses caras aí no começo dos anos 60 e começo dos anos 70, realmente queriam fazer e estavam com um tesão a 1000 por hora, né, cara? E a gente tá falando de alguns grandes nomes aí, por exemplo, o Gary Conway, o Roy Thomas, depois o Steve Englehart, uns caras aí que hoje em dia estão na história dos quadrinhos, porque eles realmente fizeram acontecer. Então você tem esse movimento aí de duas potências rivais, Marvel e DC, que durante, sei lá, quase 15 anos ficaram se degladiando, brigando um com o outro, farpas, né? A ponto de um roteirista que, sei lá, se o cara trabalhasse pra Marvel, ele não poderia trabalhar pra DC, não poderia fazer freela. Os caras às vezes mudavam os nomes, criavam codinomes pra poder fazer freela pra outra editora. É verdade, teve isso, Danielzinho. Era um negócio... Principalmente a DC, que não admitia isso. Como esse cara tá escrevendo pra Marvel? Não, de jeito nenhum. Eles coibiam essa possibilidade. Era uma rivalidade tremenda, assim. Tanto é que quando o Jack Kirby sai da Marvel e vai pra DC Comics, nossa, chacoalha todas as estruturas, assim. Era um negócio, um contrato muito rígido que eles tinham de assumir uma editora pra si, uma casa pra si aí, né, cara? Então, em algum momento aí, eles começam a perceber que talvez, se juntar essas duas potências e ocasionalmente elas se encostarem, o resultado ia ser grandioso pra caramba. Porque a gente tá falando das duas maiores editoras de quadrinhos do mundo. Pois é, aconteceu em 1976 uma coisa impensável, que foi o primeiro toque, o primeiro encontro entre essas duas editoras, que foi pegar o maior personagem da DC,
que era o Superman, com o maior personagem da Marvel, que era o Homem-Aranha, e colocá-los na mesma aventura, no mesmo universo. E transformar isso não só numa história, mas num evento mesmo. Não era meramente um quadrinho que chegou nas bancas. Era um mega evento, cara. Era um mega evento. Tanto quanto poderia ser em 1976, né? Sim, antecipadíssimo quando começou a surgir esses boatos aí. Claro, todos os fãs ficaram insanos. Você imagina, você moleque nos anos 70, apaixonado pelo Superman, ou adorando o Homem-Aranha, ou melhor, gostando muito dos dois, sabendo que eles iam se encontrar numa edição, foi uma loucura. E as expectativas dentro da Marvel e da DC também eram altíssimas, né, cara? Altíssimas, teve sim. muito problema de bastidor aí até a coisa se concretizar. Foram quase 2 anos de planejamento pra decidir. Várias vezes parecia que ia explodir o negócio. Parecia que explodir. Os executivos, como a gente disse aí, durante anos, não podia falar Marvel dentro da DC, exceto se fosse por motivo de chacota, né, cara? Então começou a ter que mudar essa mentalidade aí dentro pros executivos. E quem começou a fazer isso foram os próprios roteiristas e artistas, desenhistas aí que queriam fazer acontecer, porque eles eram todos amigos. Como você disse, era toda uma patotinha, né? Tanto é que ocasionalmente tinha uma galerinha que ia para um Halloween na cidade de Rutland, em Vermont, no começo dos anos 70, que eles iam para chapar o coco e tal, eram todos amigos. Principalmente o Len Wein, o Steve Englehart e o Gary Conway. Eles iam muito, ia um monte de gente nesse Halloween aí, e meio que virou um Halloween de cosplay, né, cara? A cidade ficou muito famosa por isso. E aí eles conversando lá, trocando uma ideia, eles falaram, quer saber, os nossos patrões não deixam, mas vamos fazer a gente um crossover nas revistas que a gente toca, cada um sendo lançado em um mês, aí meio que escondido. Sem ninguém perceber. Sem ninguém perceber. Os fãs vão se ligar, mas os executivos, os editores, tal, ninguém vai entender o que a gente está fazendo. E aí eles fizeram isso, cara. Foram 3 edições, saiu até na revista do Thor, saiu na revista da Liga da Justiça. Foi um negócio bem impressionante, os fãs ficaram malucos, todo mundo estava antenado, percebeu o que os caras fizeram, e eles ficaram felicíssimos com isso. Então começou essa ideia, essa vontade de fazer um negócio oficial, sabe? Se eles estão fazendo por baixo dos panos, por que não tentar convencer os grandes executivos e os donos ali a fazer uma coisa real? E aí você junta a fome com a vontade de comer. Os artistas querendo fazer e as editoras querendo lucrar, e lucrar muito, né? Sim. A ideia vem por conta de um outro empresário nada a ver, era um cara que cuidava de livros e tal, e aí ele começou a ajudar a Marvel a fazer, o Stan Lee mesmo a fazer algumas edições de livro mesmo, né? Romance e tal. E ele também colaborava como agente para Warner Books, que ele tinha aproximação com a DC. E esse cara, o David Jobst, ele fala, bom, por que a gente não faz uma coisa junto aí entre Marvel e DC, né, cara? Aí os caras gostam da ideia, eles montam um projeto do Mágico de Oz, cara. Eles lançam uma revista em comum aí, porque a Marvel queria fazer, mas sabia que a DC tava fazendo um negocinho. Eles falam, bom, quer saber, vamos lançar com os logotipos e tal. Só que agradou, foi um negócio interessante, só que os fãs queriam mesmo os super-heróis. Sim. Né? Interagindo ali, ninguém se tá conhecendo. Interessado numa adaptação do Mágico de Oz, né? A gente quer ver os heróis interagindo. Quer ver o Superman, pô. É. Aí tem esse nascimento dessa ideia, essa sementinha foi plantada, tava todo mundo com vontade de fazer por diferentes motivos, e surge essa edição acachapante e histórica do encontro do Superman e Homem-Aranha, cara. E ela foi lançada nos Estados Unidos, essa aqui é a edição da Ebal, ela foi lançada nos Estados Unidos nesse tamanho também, é gigantesca a edição, e tem muita história de bastidor nisso aqui, que é contada em detalhes nesse livro, Pancadaria. Que eu até fiz um vlog sobre ele, é um livro delicioso, tem um capítulo inteiro dedicado principalmente a esta primeira edição. Não, muito do que eu contei aqui eu aprendi nesse livro aí, inclusive. E aí eles ficaram anos, né? Aqui saiu em 1977, só que foi lançada lá nos Estados Unidos em 1976, comecinho de 76, né, cara? Então foi um negócio aí, como a gente falou, eles pensaram muito em fazer e teve vários problemas, principalmente por conta da DC e do Carmine Infantino, que era um cara bem chato mesmo, bem odiado ali no meio, inclusive, que ele queria que as coisas fossem muito mais a favor da DC do que da Marvel. Só que depois de muita conversa, tem-se essa edição aí que é super bem dosada. Tanto é que, tipo, o mesmo número de vezes que o Superman aparece, o Homem-Aranha aparece, eles decidiram dividir tudo mesmo, né, cara? Mas teve umas histórias de bastidor interessante. Por exemplo, o artista que decidiram para fazer a edição, a DC pediu que fosse o Ross Andru. Eles sugeriram que fosse o Ross Andru. Na verdade era assim, ó, a DC ia escolher o roteirista e o arte finalista. A Marvel ia escolher o desenhista,
o colorista e o letrista. Eles iam meio que dividir assim. Aí o Gary Conway, que tinha feito história na Marvel já, ele tinha feito muitas sagas importantes, tipo a morte da Gwen Stacy dele. Sim. E ele foi muito, muito proeminente ali nos anos 60. O passe dele é comprado pela DC, cara. Ele vai trabalhar lá. E ele foi escolhido também justamente por conhecer bastante dos personagens da Marvel, Sim, né? sim. Ele tinha conhecimento das duas editoras. Aí ele era o começo dele ali na DC. Aí o Carmine Infantino fala: bom, vai ser o Gary Conway. Ele acabou de sair de lá. É um cara aí jovem, é um cara que vai entender, sabe o que tá fazendo. Vamos chamar ele pra roteirista. E sugeriu o Ross Andru. E a Marvel falou: legal, boa ideia. É o artista do espetacular Homem-Aranha e vende-se muito, então tudo bem, vai combinar, vamos fazer com ele mesmo. Só que tinha um motivo por trás da escolha. Era justamente por ele ser o artista oficial do Homem-Aranha e era o quadrinho mais vendido da Marvel, que falou assim, porra, vamos desfalcar essa revista. Olha a ideia do Carmine. Mesmo fazendo um negócio colaborativo, ele quer ferrar a Marvel de algum jeito. Era tipo um negócio de espionagem industrial. Ele fala, bom, se o Rosandro desenha, agora a gente tira, talvez a popularidade do personagem caia durante um tempo aí, porque ele vai precisar de 2-3 meses pra desenhar, não vai poder desenhar o personagem da Marvel. E o Len Wein também, que era o editor na época, e o cara que escrevia as histórias do Homem-Aranha com o Rosandru, ficou puto da vida. Falou, vocês vão tirar meu desenhista, cara, e nem me falam nada. Aí os executivos falaram, não, você não tem nada a ver com o crossover, a gente vai decidir o crossover, você fica tocando a sua vida aí. E aí, beleza, mas foi aí. Então, o roteiro do Gary Conway, arte do Rosandro. Que pica aqui na arte. Desenha muito. A arte dele muito boa. E o escolhido para arte final foi o Dick Giordano também, um grande nome, um grande arte finalista, que foi a escolha da DC Comics, né, cara? Mas agora também outra coisa interessante nessa edição é que o Stan Lee tinha várias dúvidas sobre o crossover em si, sobre as exigências da DC. E ele ia se consultar com o Roy Thomas, que era um cara mais jovem, tá? Estava até mais antenado do que ele, e o Roy Thomas falou assim, Stan, o Homem-Aranha existe há pouco mais que 15 anos. 13 anos na época. 13 anos só, cara. O Superman existia desde 38. E eles estão colocando os dois personagens em pé de igualdade, de frente um para o outro. A Marvel só tem a ganhar com isso. Os caras estão pedindo, deixa eles, vamos fazer. Ceda um pouco. Tanto é que uma das coisas que o Infantino queria era que a revista chamasse Superman contra Homem-Aranha. Não Homem-Aranha contra o Superman. O Superman tinha que vir primeiro. Sim. Aí o Roy Thomas deu esse conselho, grande conselho pro Stan Lee e falando, pô, estamos falando do nosso personagem que é muito conhecido, só que é muito novo, se encontrando com um dos 3 maiores personagens da história do mundo. Que já teve série de TV, que já teve animação, que tá aí há 40 anos, sei lá quanto. Porra, vamos ceder. Eles cederam uma coisinha ou outra e chegaram finalmente à decisão e a revista em si aí, né, cara? Que foi um estrondo. Desnecessário dizer que arrepiou as vendas. Foi assombroso. Ela saiu nesse tamanhão originalmente. Já era um negócio muito especial, num puta de um papel, cores maravilhosas. Os vendedores ficaram totalmente confusos porque não tinha estante grande o suficiente para guardar essa revista. Verdade. Foi uma loucura desenfreada nos Estados Unidos. Vendeu assim muito mais do que qualquer título naquela época, mesmo custando quase 8 vezes mais o valor normal, cara. Custava $2. Era um absurdo esse preço para 1976, cara. Que loucura, né, e cara? Foi um puta de um sucesso. E a Ebal trouxe do mesmo jeito aqui um ano depois, né? Pois é. Essa edição da Ebal, aproveitar para agradecer publicamente, que foi me dada de presente pelo Herbert Teixeira na CCXP do ano passado. Nossa, eu quero ganhar presentes então, assim também, um abração para cara. você. Faltava na minha coleção, ele trouxe e eu falei, nossa senhora, muito obrigado. Sensacional. E isso aqui teve sequência. Porque aqui é tratado como se os dois personagens existissem no mesmo universo. Não é como crossovers posteriores, que existiam universos diferentes, imigrações. A gente vai ver um pouco mais pra frente. Aqui eles existiam no mesmo universo e se encontram. Tipo, existe Metrópolis na mesma terra que existe Manhattan. O Homem-Aranha em Nova York. E beleza, né? E eles tornam a se encontrar no segundo especial, que foi Superman e Homem-Aranha, que a RGE lançou aqui. Aqui com um desenho maravilhoso do John Buscema. Você tem a chance de ver o John Buscema desenhando os personagens da DC, porque aparece também a Mulher Maravilha e aparece o Hulk, e foi novamente uma surpresa. Que espetáculo, né, cara? Bom, daí pra frente a porteira estava mais ou menos aberta, Danielzinho. E eles falaram, olha, essa história de cooperar pode ser uma boa, né? Mas dos bastidores sempre tinham várias e várias crises, porque as editoras sempre queriam ficar por cima, a maneira como os personagens estão sendo tratados e tal. Mesmo assim, eles conseguiram levar adiante. Tem uma frase legal do Stan Lee que ele fala assim, você acha que as batalhas mostradas nas páginas dos quadrinhos são grandiosas? É que vocês não viram as batalhas para os royalties dessas edições. Nossa, imagina, cara.
Então, mesmo assim, eles conseguiram fazer mais duas obras-primas. Batman e Hulk. Excepcional. Garcia Lopes, nossa senhora, bicho, arrebentando a boca do balão, bicho. E é inusitado, porque todo mundo pensava, por que não Superman e Hulk, né? Afinal, tem um leve encontro do Superman e Hulk na edição do Superman com Homem-Aranha, então todo mundo esperava que fosse ser isso. Mas não, eles fazem uma história maravilhosa em que os vilões são o Coringa e o Figurador. Quem é o Figurador no universo Marvel? Mesmo assim, funciona muito bem aqui. Foi novamente trazido pelo Ebal. É engraçado você pensar, né? Porque Superman e Homem-Aranha também não se equivalem fisicamente, né, cara? O Superman dá um soco no Homem-Aranha e ia transformar ele em purê, né, cara? É uma batalha de popularidade, digamos assim. O que conta aí é a popularidade, não a equivalência de força e de físico ou personalidade, né, Inclusive, cara? na luta deles, o Superman tá se contendo, mas ele dá um soco e o soco não pega, ele para no último segundo, porque ele fala, vou matar esse cara, ele para. Aí o deslocamento de ar manda o Homem-Aranha pro, sei lá, quantos metros longe. É bem bacana. E aí no Batman do Hulk é a mesma coisa, né? Você pensa, mas não tem nada a ver um com o outro, o Hulk vai arrebentar o Batman muito rapidamente, né? E é legal como os roteiristas têm que rebolar aí pra deixar a coisa num pé de igualdade e tal, né? E muitos desses crossovers começa com essa estranheza de um herói batendo no outro, que é o que todo fã quer ver. Típico, né? E depois se desdobra aí por uma cooperação, né? O último crossover dessa fase foi trazido aqui no Brasil já pela editora Abril, em Grandes Heróis Marvel 9. Foi X-Men e Novos Titãs. Chris Claremont fazendo. Daí você vê, cara, as equipes que eram os grandes bambambãs na época em termos de vendas, os X-Men de um lado e os Titãs do outro. Vamos juntar essa galera e ver o que dá. Cara, que edição maravilhosa essa daqui, cara. As duas equipes estavam, né, surfando a onda, né? Como você falou, eram as mais populares e só se falava delas. Depois de muito tempo, Claremont conseguiu transformar o X-Men na maior revista da Marvel durante anos, assim, ele ficou muito tempo nessa posição, né? Enquanto o Marvel Wolfman e o Jorge Pérez trabalharam Novos Titãs, reformularam completamente e fizeram uma das sagas mais magistrais dos quadrinhos da DC. E aí os caras vêm e me fazem esse crossover que é legal pra caramba, né? Aí a Marvel DC, Danielzinho, o que eles pensaram? Bom, já que tá dando certo fazer isso daqui, vamos unir agora os medalhões de vez. Liga da Justiça e Vingadores. Aê, vamos só de fazer... falar já arrepia. Nossa, já. Vamos fazer o que todo mundo espera, o que todos os fãs esperam, e vão pegar o cara certo pra isso, que é o Jorge Pérez. E tinha que ser o Jorge Pérez, né? Porque ele já tinha trabalhado com os personagens das duas casas, era um grande conhecedor e um especialista. O Jorge Pérez é o cara pra fazer isso, grandes painéis com muitos personagens. Sim. Né? Ele é muito minucioso, você vê todos os uniformes certinhos, então ele era o cara pra fazer esse crossover gigantesco, né? E ele começou a trabalhar nas páginas, você encontra pela internet algumas imagens que ele criou daquela época. Ele tava muito maluco para desenhar aquilo, cara. Ia ser o trampo da vida dele. Mas foram tantos e tantos e tantos desentendimentos nos bastidores que o projeto foi por água abaixo e foi enterrado. E não só o projeto, como as relações entre as duas editoras também... Não, acabou. Esse daí foi o ápice da briga, assim, que aí fala, não dá mais, a gente não quer saber mais de ninguém. O Pérez ficou muito puto, ele tinha feito 21 páginas já, cara. Só que era tanta conversinha de o que vai fazer, o que não vai, o que pode, o que não pode. Não, os caras acharam o primeiro roteiro muito simplista, né? E aí depois, um monte de coisinha chata pra caramba, que aí degringola completamente. E eles ficam mais de uma década sem se falar, assim, né, cara? Volta de novo aquela rivalidade que se tinha nos anos 60, né? É interessante porque a rivalidade entre as duas editoras, ela pesa tanto quanto a rivalidade entre as pessoas que estão no comando. Então, se a pessoa que está no comando da Marvel e da DC é uma pessoa mais flexível, é uma pessoa que está disposta a abrir espaço, isso se reflete nas empresas. Ou pelo menos se refletia quando elas não faziam parte de grandes conglomerados, né? Quando era só Marvel Comics e DC Comics. Hoje as coisas são muito mais difíceis, né? Mas naquela época eles tinham mais autonomia editorial nesse sentido. À medida em que os editores mudavam, os editores-chefes mudavam e eram pessoas mais palatáveis, de um trato melhor, ocorria uma aproximação. E foi que tornou a acontecer nos anos 90. Pula aí todos os anos 80 em que as editoras estão distantes e se degladiando. Tem alguns esforços, por exemplo, o Superman aparecendo na fase do Thor, tem alguns esforços novamente bem pontuais de artistas. É muito de leve, é isso, né? Quando o cara queria fazer e conseguia passar desapercebido, porque muitos desses caras às vezes colocavam uma coisinha, uma referência, tomavam uma puta bronca e não fazia nunca mais isso, né, cara? O Walt Simonson ainda conseguiu aí, porque ele era o Walt Simonson, né? E a saga era muito vendedora e tal, e faz essa brincadeira do encontro com o Clark Kent aí. Mas é bem pontual, né, cara? Como
no começo dos anos 70 os artistas faziam, né? E aí, quando retorna os crossovers, também retorna de uma forma até um pouquinho despretensiosa. É tímido, né? Tímido. Tipo, vai acontecer, acontece ali e... Foi com Batman e Justiceiro. Justiceiro, nos anos 90, é um personagem que vendia muito, porque estamos falando aí da época dos anti-heróis, né? Um personagem que ia bem. O Batman não era o Bruce Wayne, era o Azrael. Vamos juntar os dois, vamos ver o que dá. É uma edição curtinha, mas muito charmosa, dentro da proposta de HQs dos anos 90, né? Sempre tem que levar isso em consideração. Isso aqui caiu que nem uma hecatombe. Nos anos 90, Danielzinho, não foi só a Marvel e a DC que começaram a dialogar. Começou a ter encontro crossover pra tudo quanto era lado, com o Image, com Dark Horse, com Eclipse, com Malibu, era personagem... Eram vendas tão estrondosas que os caras ficavam pensando o que vai vender mais agora, né, cara? E tudo era possível pra vender mais. Você tem umas coisas como, sei lá, Lobo encontrando Máscara, Juiz Dredd com Batman, Vampirella com Mulher Gato. Então eram muitos encontros tapafúdicos. Até o Conan encontrou os personagens, cara. Verdade, é verdade. Mas aí a Marvel e a DC começaram uma sequência de cooperação. Tenho que confessar que eu amava tudo isso daí, cara. Nos anos 90 eu adorava todos esses encontros, pirava com todos eles. E quando chegou Batman e Justiceiro, eu achei sensacional, cara. Hoje eu vejo vários deles com... As histórias eram fraquinhas, mas alguns até hoje têm qualidade. O Batman e Justiceiro teve 2 encontros. Na sequência teve o segundo, com arte maravilhosa aqui do Klaus Jansson, que tem até uma coisa bacana, que o Justiceiro vai encontrar o Batman, ele começa a tomar um piau do Bruce Wayne. Aqui já era o Bruce Wayne. Porque não é mais o Azrael, é o Bruce Wayne. O Bruce Wayne sempre foi um Batman muito melhor que qualquer outro, né? E aí ele começa a tomar uma surra violenta e mostra os pensamentos dele e fala assim, caraca, não foi esse cara que encontrei outra vez não, cara. Que é isso? Que é esse cara? Que foda. Então teve esses 2 encontros bem bacanas. E a partir daí, que nem eu disse, abriu a porteira. Então vou mostrar vários aqui pra vocês que aconteceram. Nem todos têm uma qualidade acima da média, a maioria é bem medíocre, inclusive, do que saiu aí depois, né? Só que tem muita coisa interessante. O Batman, todo mundo queria mexer no Batman, afinal é o Homem-Morcego. Então teve Demolidor e Batman, meia sola, teve Homem-Aranha e Batman com 2 encontros, J.M. DeMatteis, que é o autor do Blood. Um encontro eu acho muito bom, o segundo eu já acho fraquinho, mas é interessante. Sensacional é o John Byrne fazendo Batman e Capitão América. Olha isso, sim. Ele leva a história lá para os anos 40 e faz uma... Danielzinho, que história maravilhosa. John Byrne é gênio, né? Ele é maravilhoso, ele é incrível. Naquela época, tal, quando ele queria fazer a parada, aconteceu. É o herdeiro perfeito de Jack Kirby, né, cara? Tão perfeito que ele também fez Darkseid e Galactus. Olha, que da hora, né, cara? Porra, as duas cara. maiores entidades aí, os maiores vilões da Marvel e da DC se encontrando numa história que eu acho legal pra caramba, cara. Muito legal. Muito massa, porque qual que é a premissa? A premissa é muito básica, né? O Galactus, o devorador de mundos, decide que ele quer comer Apocalipse. E o Darkseid fala, não, porra, isso não pode acontecer, é louco, né? Cara. Não pode acontecer. E aí se desdobra, é muito legal, porque tem o Surfista Prateado como arauto do Galactus, em compensação o Darkseid tem o Orion e tal, e todos os parademônios. Bicho, são situações engraçadas, divertidas pra caralho, maravilhoso. Grande quadrinho, cara. Eu não sei se isso é o véu da nostalgia falando, mas eu acho que ainda é um gibi incrível, eu preciso reler. O Galactus também aparece em Super-Homem e Superman, né? Na época era Super-Homem ainda, Superman e Quarteto Fantástico, em que o Superman acaba sendo o próprio arauto de Galactus, e a ideia é boa, porque o Galactus comeu Krypton. É o responsável pelo fim de Krypton. Pelo fim de Krypton. Aqui, se eu não me engano, é do Dan Jurgens. É ele mesmo. Que teve anos à frente da fase do Superman. Superman finalmente teve um encontro com o Hulk. Também. Aí sim, hein, cara. Essa edição é escrita pelo Roger Stern, que é um grande roteirista, e desenhada pelo Steve Rude, que eu adoro, cara. Ele coloca também o Superman original, olha o uniforme, com o Hulk original, olha o formato da cabeça e tudo. Então ele localiza esses 2 personagens no tempo e faz um encontro que é bem bacana, viu, cara? Também acho legal. Outros encontros que fogem um pouquinho dos medalhões, mas envolvem o Surfista Prateado. Então temos aí Surfista Prateado e Superman, que é ok. E a surpresa, Surfista Prateado e Lanterna Verde. Lanterna Verde, inusitado também. Tudo acontece porque o Thanos quer
um anel da Lanterna Verde, não era isso? Acho que era isso a história, pelo que eu me lembro, cara. Não tenho certeza, mas tinha uma coisa assim, ele fala pro surfista, vai lá, pega lá, dá um jeito de conseguir os anéis pra mim. E essa edição é escrita pelo Ron Marz. E o Ron Marz, ele teve importância fundamental porque lá na frente a cooperação máxima entre as duas editoras foi as minisséries Marvel vs DC. Chegou ao ponto impensável. E ele foi um dos escritores. Então saiu aqui pela editora Abril, ó, DC vs Marvel, o primeiro volume. Foi muito trabalhoso para eles produzirem isso aqui. Eles pegaram metade da equipe Marvel, metade da equipe DC, então tinha o Ron Marz de um lado e o Peter David do outro. E fala assim, olha, nessa minissérie nós temos 2 universos, esse é o enredo, tá? Nessa minissérie nós temos 2 universos, e esses 2 universos têm personificações, que são chamadas simplesmente de Os Irmãos. E por conta de todo esse monte de encontrinho que os personagens tiveram anteriormente, os irmãos tinham se esquecido da existência um do outro. Olha que história maluca, cara. E eles tomam consciência, tipo, a personificação da Marvel toma consciência da personificação da DC. E eles decidem ver qual dos 2 universos é o mais poderoso. Que louco. Então eles elencam uma série de campeões e colocam para lutar um contra o outro. Esse é o enredo da minissérie. Nos bastidores, você tinha os encontros pré-definidos entre os personagens e foi exposto para os leitores fazerem a votação. Então, quem vai vencer esses encontros? Quem votou foram os leitores. Olha que história maluca, cara. É engraçado isso nos quadrinhos super-heróis, principalmente nos Estados Unidos. A participação que o leitor tem, sempre teve, né, cara? O leitor é bem fundamental. Todas as editoras escutam muito o leitor. Desde lá, sei lá, se o Robin vai continuar vivo ou não, ligue agora, até fã-clube oficial e essas votações malucas. Sempre teve votação ou por carta ou por telefone. O cara ia continuar publicando, às vezes lançava, isso nos anos 40, lançava uma revista com 2 personagens. No próximo mês, o mais votado continuava na revista, o outro era descartado. Então as editoras sempre se preocuparam em ouvir o público, né? Só que chega uma hora que é perigoso ouvir só o público, né? Porque viram uma zona, né? Uma bagunça do caramba, né? Teve até, acho que foi o Roy Thomas que reclamou disso uma vez e falou, não dá, eu não sei se eu escuto os leitores ou se eu escuto o que eu quero fazer, né, cara? Começa a ter um problema sério aí, né? Aqui sabe-se, posteriormente foi divulgado, né, ou vazou, não sei, que a Marvel foi mais votada, mas eles não permitiram que isso refletisse na edição, né? Obviamente, nenhum universo sai vitorioso, rola um esquema aí em que os 2 universos entram em comunhão. A gente já fala sobre isso. Mas como os leitores escolheram os embates, teve alguns resultados duvidosos. Por exemplo, um dos mais falados é o Lobo contra Wolverine. Né? Quem vai vencer? O Lobo contra o Wolverine. O Wolverine é mais popular, então o Wolverine ganha uma batalha impossível contra o Lobo. Aí o Ron Marz até fala que vários heróis eles sabiam quem ia ganhar. É óbvio que o Superman ia sair como vitorioso. Poderia dar uma zebra? Poderia. Como é que eles faziam essa edição? Dependendo do resultado, o resultado ia ser divulgado e a revista tinha que sair rápido. Tinha a batalha, Hulk contra Superman, aí joga uma montanha em cima dos 2. Tem um painel em que o Superman sai vitorioso. Aí se precisasse refazer esse painel, com o Hulk saindo vitorioso, era só um painel. A luta do Wolverine com o Lobo é a mesma coisa. Os 2 caem para trás de um bar e o Wolverine sai de lá fumando um charuto. Se o Lobo ganhasse por qualquer zebra que fosse, era só refazer aquele painel. Muito, no final, você decide. É bem né, isso. Cara? E é meio apressado, né? Fica meio jogado, né? Ali, assim, fica, sei lá, é previsível e apressado, né? Os autores falaram que, no final das contas, eles tiveram pouca intervenção editorial, porque tinham 2 editores, um de cada editora, assessorando. Tudo tinha que passar por eles e tudo tinha que passar pelos editores dos títulos regulares. Mas eles não estavam fazendo nada que alterasse ou que modificasse a cronologia desses personagens. Era basicamente uma luta e todo mundo falava assim, tá bom, tá tudo certo. Eles estavam se divertindo fazendo isso. Mas aí surgiu uma ideia impensável, porque crossovers já existiam. Mas aí eles criaram, e começou a ser publicado a partir da 3ª edição da minissérie, o amálgama, cara. Isso aí foi uma bagunça. Marvel contra DC, um enfrentando o outro, isso já foi feito e a gente só está fazendo as coisas em uma escala ainda maior. Mas unificar os personagens e criar personagens novos, porque é o que acontece na minissérie, né? Os 2 universos, eles se fundem. E aí surgiu um monte de doideira. Aí os fãs piraram, os criadores piraram também. Então você tem um Batman misturado com Wolverine. Aí vale tudo, né? O que eu falei, vale tudo pela popularidade, né, cara? A única intenção principal era a venda, né?
Era venda, aí tem o Spider-Boy, né, que é o Homem-Aranha que mistura com o Superboy. Você tem um Bruce Wayne, agente da SHIELD. Olhando para trás agora, repensando isso, claro que é só um caça-níquel, mas foi revolucionário para a época. Obviamente, isso tudo foi desfeito, você tinha um personagem principal, que é o Acesso, né, que é o personagem que transitava entre os universos, e ele consegue desfazer tudo o que os irmãos fizeram. Cada universo volta para si só, e a ideia era continuar tendo interferências entre eles. Teve a Marvel vs DC 2 e a Marvel vs DC 3, que o Acesso até protagoniza bastante essas edições. Eu acredito que tem momentos interessantes, principalmente na segunda, mas a terceira já é meio desastrosa, assim, já é meio zoada. E as relações estavam começando a capengar novamente. De novo, né? É bem cíclico isso, né, cara? Uhum. É interesse, vamos lá, vamos vender muito. Ah, não aguento mais você, vamos ficar uns anos sem se ver. E também os crossovers começaram a perder a força, porque acho que começou a ficar muito carne de vaca. É, vira um negócio muito... Aí, como você falou, é tudo anos 90, né, cara? Então muita coisa acontecendo, aí perde a novidade. Não tem mais tanta graça, né? E depois do Marvel vs DC, eles falaram, o que mais a gente faz agora? Chegou no ápice, até que alguém teve a brilhante ideia de falar assim, vamos fazer a única coisa que não foi feita. Liga versus Vingadores. A pulguinha atrás da orelha ainda estava lá, né? Ainda nos bastidores ali, isso ainda não tinha sido esquecido por ninguém. Inclusive o Jorge Pérez ainda queria contar essa história, né, cara? Ele queria muito desenhar isso, e aí surge a oportunidade de fazer, e os caras vão lá. Em 2004, finalmente, o projeto vê a luz do dia aí, né? Sai aqui pela Panini. Já na fase Panini, a Abril já tinha perdido os direitos. A Panini lançou como minissérie primeiro, né? Em 4 edições. 4 edições, depois lançou o encadernado, que virou, assim, raríssimo hoje em dia. Dificílimo de encontrar, né, cara? Dificílimo, e não vai ser reeditado, né? Não vai. Dificilmente vai ser, porque foi aquilo, a concretização de um sonho de muitos aí, só que, de novo, um problema colossal de direitos autorais e depois divisão dos lucros, né? Então foi um negócio insano, e aí ambas as editoras prometem nunca mais trabalhar uma com a outra, né? Pelo menos nessa edição aqui eles fizeram a coisa certa, porque chamaram o Kurt Busiek para escrever, e o Kurt Busiek é um monstro. Conhece tudo da cronologia dos quadrinhos, né, cara? Ele é impressionante. Todo projeto que precisa desse estofo grandioso, eles chamam o Kurt Busiek pelo menos para consultor, né, cara? Tanto é que ele é super próximo do Alex Ross, que tem esses projetões também, várias editoras, né? Pois é, um cara extremamente competente. E óbvio que chamam o Jorge Pérez, não poderia ser outro, não daria para existir esse projeto sem o Jorge Pérez. Outros autores grandes foram chamados para fazer outros projetos diferentes. Por exemplo, o Marvel vs DC, originalmente era para ter sido o Garcia Lopes e o John Romita Jr. Ambos declinaram, cara. Olha só. Ambos falaram assim, não conseguimos fazer um projeto desse escopo. Depois chamaram os irmãos Kubert, o Adam e o Andy. Os dois declinaram também. É muito difícil você fazer um projeto dessa magnitude. Então não pode ser qualquer um. Tinha que ser um cara do quilate do Pérez para desenhar essa aqui que é a coroação, né, dos encontros entre as duas editoras. Chega a ser impressionante. Você vê essa imagem de capa aí, você já viu a potência que é o Jorge Pérez. Porque são um monte... Mas quantos personagens tem? Quantos personagens tem nessa capa aqui, Alexandre? Nossa Várias senhora. versões do mesmo personagem, que às vezes muda só detalhezinho do uniforme e tal. É um negócio maluco. E só o cara que fez tipo Crise nas Infinitas Terras conseguiria dar conta disso mesmo, né, cara? certeza. Qualquer outro aí enfiaria os pés pelas mãos facilmente. E o Jorge Pérez, meu Deus, cara, que saga. Até hoje eu acho esse quadrinho sensacional, cara. Eu gosto pra caramba dele. Muito bom. Acho que ele funciona muitíssimo bem no quesito roteiro e arte, cara. Daí pra frente, a relação entre as editoras azedou de vez. Cada uma seguiu o seu caminho e, infelizmente, eu acho que uma cooperação entre elas está bastante distante, ainda mais com o grupo Disney e o grupo Warner sendo proprietário delas, né? Mas vai chegar uma hora, no cinema principalmente, eu vejo isso no futuro, que o gênero super-herói vai começar, né, daquela degringolada. Vai acontecer, invariavelmente, na Marvel e na DC. E aí uma vai olhar pra outra e falar, por que não? Por né, que não? cara? É possível. Eu acho que daqui a uns 20 anos a gente vai ver Liga da Justiça e Vingadores no cinema, cara. Seria espetacular. Eu acho que tudo é possível porque o que move os caras ali é a grana, a bufunfa. E não tem nada que dá mais dinheiro nos quadrinhos do que crossover.
E morte de personagem. E morte de personagem. Então acho que um dia vai acontecer. Enquanto não acontece, todas as edições que a gente mostrou aqui, elas são raridade. Recentemente a Panini, por exemplo, editou um título interessante, né? Que eram os encontros dos personagens DC com Dark Horse. Sim, sim. Hellboy, Batman e vários assim, né? O Starman, o Hellboy, Isso, a Liga da Justiça também. Enfim, os encontros entre eles. Você vê que a conversa entre editoras não é impossível. Não é tão impossível assim. Nos Estados Unidos, saiu também os especiais do Batman com o Giz Dredd, tudo num grandão, ó. Eu tenho esse daí em capa dura. Essa conversa a DC tá tendo com outras editoras. E ela tenta muito, cara. Teve, sei lá, DC com Star Trek. Lembra disso? Verdade. Teve com He-Man. Teve com, Looney Tunes. Tem muito intersecção aí de crossovers, né, cara? Uma hora ou outra volta com a Marvel, cara. O problema é que a Marvel é a grande nêmese da DC nesse momento. Enquanto isso perdurar, é possível que essas edições jamais vejam reimpressões. A gente sugere que vocês procurem aí num sebo. Tem muita coisa que dá pra encontrar em sebo barato. Principalmente esses crossovers não tão badalados dos anos 90, é bem fácil de encontrar. Agora, os medalhões mesmo, o primeiro, Superman, Homem-Aranha, Hulk e Batman, e esses do Vingadores Liga da Justiça são bem difíceis de encontrar. Eu mesmo só tenho o Vingadores e Liga ainda numa edição capa dura, que a Panini fez super limitada lá, e não me desfaço por nada. É uma das joias da coroa lá em casa, até porque eu consegui autógrafo do Jorge Pérez e tal. Olha, que legal. Mas esses daí são bem difíceis. O restante ali é bem fácil de encontrar. Eu tenho a minissérie e tenho esse capa cartão. Como é realmente difícil de ter uma nova edição, eu mantenho as duas. Vende aí a minissérie, cara, pra alguém. Às vezes alguém faz uma boa oferta pra você e você pode ganhar. Não, vai ficar na minha coleção aqui. Então tá bom, então. Tentei ajudar vocês aí, mas o Alexandre não quis, vocês viram, né? Curtiram esse vídeo? Historinha interessante, né? Legal pra caramba, cara. Tem muita coisa legal aí nessa história, tem muita curiosidade. Daria pra gente ficar fazendo um programa aqui de 2 horas, contando minuciosamente os bastidores de todos. A gente se focou principalmente lá no primeiro, né? Nos primeiros. Mas todos aí tiveram um desenrolar interessante. Tenho certeza que você também curte um bom crossover de super-herói. Se sim, deixe seu joinha. Se não, deixe seu joinha também. Tchau, a gente se vê no próximo vídeo.